terceira orientação é praticar. Está aí do verso 23 em diante. Deixe-me explicar um costume, ou deixe-me explicar alguma coisa que aconteceu historicamente, para que fique mais claro o que é que Tiago está dizendo aqui. Antes do cativeiro babilônico, a religião judaica girava em torno do templo e do altar de sacrifícios, e do sistema levítico. Era esse o centro do judaísmo, centro daquela religião. Quando o templo foi destruído e os judeus foram levados para o exílio, para substituir a ida ao templo e a oferta de sacrifícios, eles criaram as sinagogas, onde se podia estudar a lei de Moisés, a ponto de que rabinos da época posterior, segundo e terceiro século, eles nos dizem que a leitura, ouvir a lei, ir para a sinagoga, escutar a leitura e a explicação da lei, é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus. É mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus. Então, nos judeus do primeiro século, durante o tempo em que essa carta de Tiago foi escrita, eles eram acostumados, ou tinham essa concepção, que ir à sinagoga todo sábado, escutar a leitura da lei de Moisés e a explicação feita por um mestre da lei, um rabino, equivalia a oferecer sacrifícios no templo. Isso surgiu durante uma época em que o templo não havia mais, e eles sentiram a necessidade de fazer alguma coisa. O templo foi reconstruído, mas a sinagoga continuou ao lado do templo, e os judeus frequentavam as sinagogas regularmente. Esse pessoal a quem Tiago está escrevendo são judeus, eles eram judeus que se converteram ao cristianismo, e aparentemente eles trouxeram para dentro das suas igrejas esse mesmo conceito da sinagoga, que bastava você frequentar a igreja, escutar o sermão, a homilia, a pregação do evangelho, a leitura da lei e dos escritos neotestamentários, que isso era tudo o que Deus requeria de vocês. Isso vai explicar o capítulo 2, quando Tiago vai dizer: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. E isso explica então o que é que Tiago vai dizer aqui. Ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eles estavam enganando a si mesmos se eles pensavam que tudo que Deus requer de nós é que nós escutemos bons sermões, sentemos debaixo do ministério de homens fiéis, de pregadores dedicados, e ouçamos a palavra de Deus, que é isso que Deus requer de nós, nada mais é necessário. Tiago diz, vocês estão enganando vocês mesmos, porque só ouvir o evangelho, domingo após domingo, pelas redes sociais, através dos vídeos do YouTube ou qualquer outra coisa, isso não vai salvar vocês, não vai salvar vocês. Vocês têm que se tornar praticantes da palavra, ou seja, aquilo que vocês sabem. Geralmente, poucas vezes a igreja precisa de ensino novo, o que ela precisa é praticar aquilo que ela já sabe, como o Tiago começa dizendo, vocês já sabem essas coisas, verso 19. Pratiquem essas coisas, coloquem no dia a dia, deixe que a palavra de Deus mude sua vida, sua conduta, seus relacionamentos, a maneira como você conduz seu negócio e assim por diante. No final do verso 21, Tiago tinha dito que a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. Deus não estabeleceu nenhum outro método pelo qual nós somos salvos, a não ser a sua palavra. É pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus, do evangelho do Cristo morto e ressurreto, que Deus salva pecadores. Não existe outro método. A palavra de Deus é poderosa para salvar as almas. O que está em risco aqui é a sua alma. E é isso que está em jogo quando o pregador toda vez sobe no púlpito para pregar. Ele quer pregar de maneira clara, eficaz e convincente. Mas para que surja efeito, para que almas sejam salvas, é preciso que pecadores, é preciso que os membros da igreja sejam prontos para ouvir, com o coração preparado. E agora,
dispostos a colocar em prática aquilo que eles ouviram. O pastor vai pregar sobre a necessidade de arrependimento, então você tem que sair e se arrepender. O pastor vai pregar sobre a necessidade de você botar sua vida em ordem, então você vai sair e botar sua vida em ordem. O pastor vai dizer que sexo no namoro sem casamento é fornicação, de acordo com o que a Bíblia diz. Então você vai sair e vai acabar esse namoro sujo. Então tem que colocar em prática, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma, se você praticar. Se você é apenas ouvinte e não muda nada, não tem efeito nenhum, você está somente enganando. Você tem enganando a si mesmo. Você tem uma falsa segurança de salvação que vai levar você à perdição.